Boa noite a todos. Eu sou o Jean Timbes, acadêmico do curso de administração. Essa é minha colega Luana Moraes. Estamos desenvolvendo um trabalho sobre a saúde da mulher antes da gestação. Estamos aqui com a nossa convidada, doutora Michelane Weckler. Doutora, obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço por vocês terem pensado em mim e me convidado para participar desse trabalho hoje. Doutora, como eu comentei, nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre a semana de curricularização e o nosso foco é a saúde da mulher. Voltado para a questão da saúde da mulher, do ponto de vista médico, quando começa uma gravidez saudável? Na concepção ou antes disso? Com certeza começa antes, né? É claro que para o homem isso também, né? Mas principalmente para a mulher, né? Já que ela carrega os seus óvulos desde a época que ela estava sendo gerada pela sua mãe. Então, os óvulos eles acabam passando por vários agentes agressores que podem acabar afetando tanto a sua qualidade quanto a sua quantidade, né? E acho que talvez esse seja o principal motivo da gente começar a se cuidar ainda mesmo antes de engravidar, né? O homem também ele acaba tendo alterações ali na produção de espermatozoides em função dos agentes externos, né? Então, por isso a importância. Isso aí. Agora pode entrar com a segunda. Tá. Continuando nas nossas perguntas, por que ainda se fala tanto sobre cuidados durante a gravidez, mas pouco sobre a preparação antes de engravidar? Eu acho que as mídias, assim, elas acabam focando um pouco mais nisso, né, na gestação em si, mas talvez dentro do consultório ginecológico, não só no meu, mas de qualquer ginecologista, a pré-concepção seja um assunto bastante abordado, né? Eu acho que qualquer mulher em idade reprodutiva que esteja apta a ter filhos, eu acho que a gente tem que abordar o assunto, né? Não como uma forma de cobrança, mas como uma forma de orientação mesmo, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres realmente estão deixando para ter filhos mais tarde, né? E isso muitas vezes acaba sendo um problema, porque muitas vezes acaba sendo mais difícil, né? Então eu não vejo como a gente não abordar isso na consulta ginecológica, né? Uma outra questão que eu acho também que realmente a mulher tem postergado muito a gestação, até porque a gente sabe que a vida dela acaba mudando bastante, né, depois que ela tem filho. E eu acho que a sociedade acaba vendo isso como uma forma de que a mulher deixa de ser produtiva, né, e talvez acabe não incentivando tanto a gravidez, justamente por isso, né, mas a gente sabe que no fundo não é isso, né, ter filho é a maior bênção, né, divina, assim, né, então é claro que cada um tem o seu momento, tem a sua vontade, tem gente que não quer ter filho, né, mas o médico ele tá aqui com a função realmente de orientar. Então, doutora, hoje muita gente ainda entende o planejamento da gravidez como responsabilidade somente da mulher. Nós entendemos que não seria somente responsabilidade da mulher. O que essa visão deixa de fora sobre o casal? Então, realmente, né, a gestação ela é feita de um casal, né? É claro que a mulher ela vai acabar passando por mais transformações, é o corpo dela que vai mudar, ela que vai carregar aquele bebê, né? Mas a vida do casal é que vai mudar. Então, eu acredito que realmente a responsabilidade seja do casal, né? Talvez a gente tenha um pensamento ainda muito antigo, né? Porque antigamente acho que o maior provedor da casa era o homem, então ele era responsável por trazer o dinheiro, trazer o sustento, e a mulher era responsável por cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Mas hoje a gente sabe que já não é assim, né?
E ter o pai presente, tanto no pré-natal quanto na vida do filho, eu acho que faz total diferença, né? Então, principalmente no desenvolvimento dele, né? Da família em si. Então, eu acho que é isso. Até essa fala da doutora que antigamente nós tínhamos um método e hoje em dia nós temos outro, é muito bem colocado, porque antigamente as mulheres estavam poucas no mercado de trabalho e hoje em dia temos mulheres no mercado de trabalho onde antigamente não dava para dizer que mulher estaria ali. Então, mulher, ela está onde ela quer estar. E o homem, ele tem que estar presente nessa gestação, desde o início até o final, justamente porque tem gente que não acredita, mas eu acho que enquanto a criança está em formação, ela já entende muita coisa, né? Com certeza, né? Ainda dentro da barriga, ela já consegue escutar. Então, a gente vê na prática mesmo que aquele pai que era mais presente, que conversava com o bebê dentro da barriga, depois que nasce, a gente vê ainda no hospital, assim, que é o pai conversando e a criança interagindo, né? Parando para escutar. Porque realmente, né? Desde lá, muito pequenininho, ele já consegue entender. Né? Então, por isso a importância, né, do pai estar junto. Né? Sim. Doutora, existe uma idade considerada ideal para... já não falei. Tá, peraí. Existe uma idade considerada ideal para a mulher engravidar do ponto de vista biológico? E os homens, também existe uma fase de fertilidade melhor ou algo assim? A gente sabe que depois dos 35 anos, tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos da mulher vai diminuindo, né? Então, o ideal seria que ela engravidasse antes disso, para a gente diminuir a chance de alguma complicação na gravidez e até mesmo a dificuldade para engravidar, né? Só que diferente, né, do homem, a mulher a gente sabe que vai chegar um momento que ela não vai mais poder ter filhos, né? Que é quando ela deixa de menstruar, quando ela entra na menopausa. O homem é um pouco diferente, porque ele sempre vai continuar produzindo espermatozoides, mas depois dos 40 anos e principalmente depois dos 60, a qualidade principalmente é o que diminui, né? Então, não é que ele não vai conseguir ter filhos, né? Como é o que acontece com a mulher, mas a chance dele ter vai diminuir em função dessa piora na qualidade dos espermatozoides. E quando o casal, doutora, nós falamos do casal porque para nascer um bebê depende dos dois, né? A não ser que trabalhe com alguns outros métodos, né? Sim. Mas falando, quando o casal decide engravidar, qual que seria o primeiro passo na prática? A primeira coisa que o casal tem que fazer é consultar, né? Pode ser só o ginecologista, né? Eu recebo muitos casais que vêm aqui, né? Porque querem engravidar. Mas acho que o mais importante é consultar, porque, claro, tem algumas coisas que a gente sempre faz para todo mundo igual, mas a gente acaba tendo que individualizar, né? Tem muitos exames que a gente solicita, né? Ou prescreve algum medicamento de acordo com o que cada paciente apresenta. Em geral, doutora, quanto tempo de preparo o corpo precisa para a mulher tentar engravidar? Não existe uma regra, mas o ideal é que o casal procure o atendimento pelo menos 30 dias antes de começar as tentativas, para a gente ir organizando as coisas, né? E principalmente para poder começar a tomar o ácido fólico, que é uma vitamina bem importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê, então a parte do cérebro, medula, né? Então, a ingestão dessa vitamina ela é importante para evitar malformações no bebezinho. Então, o ideal são 30 dias para que
os níveis sanguíneos estejam adequados, né? Mas é aquela questão que a gente falou, né? A vontade de engravidar, né? A decisão de engravidar, ela começa, na verdade, muito tempo antes, né? Que o ideal é que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis, né? Que ela pratique uma atividade física, se alimente bem, porque isso também acaba interferindo tanto na fertilidade quanto na gestação saudável, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente recebe pacientes, principalmente pacientes numa idade maior, assim, e que vão começar as tentativas já nessa idade maior e muitas vezes acontece de não dar certo na primeira tentativa, ou de a gente acabar descobrindo uma dificuldade para engravidar. Aí até que a gente consiga fazer o diagnóstico, fazer o tratamento para essa mulher, muitas vezes acaba sendo um pouco tarde, né? Então eu acho assim que é um assunto que a gente deveria abordar mais como casal mesmo, sabe? Justamente pra gente ter esse preparo, né? Não são 30 dias, a gente precisa de 30 dias de vitamina, né? Mas o ideal é que a gente comece essa conversa muito tempo antes, justamente para ir organizando as coisas, né, com calma, né, podendo fazer diagnóstico e tratamento quando preciso. A doutora falou que cada paciente é uma paciente. Muitas vezes você não vai tratar igual todas, mas não é igual no sentido de tratamento e atendimento. Mas nós falando na parte de vacinas e vitaminas, teria algumas que seriam as principais, fora essa que a doutora acabou de comentar? É importante que a paciente ela atualize a carteirinha de vacina, então que ela procure o posto de saúde para ver quais vacinas ela está em falta, né? Mas as principais são a vacina contra a hepatite B, a tétano e a rubéola, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, porque tem algumas vacinas que não podem ser feitas na gestação, né? Ou que quando a paciente faz, ela precisa guardar um tempo para poder engravidar, para que seja seguro e acabe não interferindo ali, principalmente na formação do bebezinho, né? Então é outro ponto que a gente também tem que ter cuidado, né? E a questão das vitaminas, principalmente o ácido fólico, né? Mas hoje a gente tem estudos assim, e a gente vem introduzindo mais na prática também, a suplementação da vitamina D, a gente tem visto que é bastante importante, né? A vitamina D, a B12 e o ômega 3. Então são nutrientes que normalmente a gente acaba prescrevendo para as gestantes. Será que precisa fazer a 10 ou ela já não respondendo no olho você ver? Não, acho que não vamos pular 10. Dá, né? Outra coisa, doutora, se você pudesse dar uma orientação simples para toda mulher com a idade reprodutiva, mesmo sem planos de engravidar agora, qual seria? Eu acho que a principal orientação seria para controlar o peso, né? Eu acho que a obesidade é uma das doenças que mais acaba afetando a gestação, tanto na questão de complicações na gestação mesmo, né? Hipertensão, diabetes, mas também na chance de engravidar, que a gente vê que a obesidade ela acaba interferindo na produção hormonal e muitas vezes trazendo dificuldade para a mulher engravidar. Então, né, volta ao mesmo de sempre, que são os hábitos saudáveis, né? Atividade física, alimentação saudável. Acho que isso é o mais importante. Então, doutora, muitas gestações não são planejadas. Nós fizemos uma pesquisa e também tivemos dados da Secretaria da Saúde, onde demonstra que muitas gravidez não são planejadas. Então, são de uma faixa etária mais baixa também, são mulheres mais novas. E pensando nesse planejamento, o que isso muda quando a gravidez não é planejada na prática para o início da gravidez e para o bebê? Então, hoje a gente sabe que o vínculo entre a mãe e o bebê, ele é importante para o neurodesenvolvimento saudável do bebê.
né? Então, desde lá, quando o bebê é muito pequenininho ainda, que é o que a gente vinha conversando, né? O bebê já consegue entender. Então, se acaba sendo uma gestação não planejada, muitas vezes esse bebê acaba sendo rejeitado, né? E isso acaba afetando o desenvolvimento dele ao longo da vida, né? Uma gestação não planejada também pode acabar acarretando ao não sucesso na amamentação. Então, a mamãe que ela não tem aquela vontade de amamentar, né? Uma mãe que está mais sujeita a ter depressão pós-parto, né? Então, eu acho que esses seriam os principais, assim. Doutora, por que é tão importante a doença como hipertensão, a diabetes, a obesidade ser controlada antes de engravidar? Justamente pelo fato de que elas podem trazer complicações, né? Então, por exemplo, o diabetes, ele aumenta a chance de a gente ter um bebê maior do que o esperado, né? Ou, ao contrário, também, ele pode afetar a placenta, então essa placenta pode não trazer nutrientes suficientes para o bebê e ele acaba crescendo menos, né? Além disso, a gente também muitas vezes precisa ajustar as medicações que as pacientes estão usando, né? Então, tem muito remédio que não dá para ser usado na gravidez. Então, é importante que a gente, né, se a gente conseguir fazer isso antes de engravidar, melhor, porque às vezes lá no meio da gestação ele já pode ter trazido algum dano para esse bebezinho, né? A saúde mental, doutora, ela também influencia na fertilidade e na preparação para engravidar? Sim, a saúde mental ela acaba afetando, eu acredito que principalmente o eixo hormonal, então a produção de hormônios, e também o físico da paciente, né? Vamos pensar que uma paciente ansiosa normalmente acaba comendo mais e pode engordar, e aí é toda a questão da obesidade que a gente já conversou, né? Um casal que está tentando engravidar nem sempre consegue já no primeiro ou nos primeiros meses, né? Então, quando demora um pouco mais, né, esse casal começa a ficar aflito, muitas vezes começam brigas, né, ali acaba prejudicando mesmo a relação, né, ou se sentem obrigados a ter relação sexual no período fértil, né, deixa de ser uma coisa natural e acaba sendo uma coisa mais forçada, né. Então, eu acho que é importante também que essa parte esteja em ordem para o casal poder engravidar. Pensando, doutora, num casal o qual já tiveram uma perda por algum problema qual não foi diagnosticado antes ou durante a gravidez. O que você teria a relatar sobre isso? O ideal, né, é que a gente faça uma investigação para tentar, né, identificar se existe alguma coisa que possa justificar essa perda, né? Se a gente consegue encontrar alguma doença que justifique, né, justamente para a gente poder dar o tratamento correto e evitar que isso se repita. Eu comento isso porque recentemente, para nós ainda é recente, nós tivemos uma perda onde a minha esposa estava entrando nos 8 meses de gestação e nós estávamos com tudo preparado para receber e infelizmente tivemos essa perda. Nós, tentando buscar engravidar novamente, nós ficamos com receio, certo? Aquele pé atrás, e agora, será que vai acontecer de novo ou não vai? E essa pergunta justamente é sobre isso, porque foi a doutora quem nos ajudou e conseguiu, através de exames, identificar qual que era o problema que tinha ocorrido a vez passada. E então isso nos deu uma nova luz e junto com essa nova luz veio uma nova gravidez, o qual nos trouxe a nossa filha, que hoje está com 2 anos de idade, e justamente quem fez o parto foi a doutora, e por incrível coincidência, justamente no dia do seu aniversário, né, doutora? Sim.
Sim, né? Eu fico muito feliz da gente ter tido um desfecho positivo, né? Depois de uma história triste, né? Não sei, eu acho que todo mundo acaba ficando com medo, né? Numa nova gestação, né? Vocês tinham medo, o médico acaba ficando com medo também, né? Mas a gente faz de tudo para que realmente a história mude, né? Que tenha um novo recomeço. E eu acho que é isso, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir achar uma justificativa, encontrar uma doença, né? Que justifique a perda, mas eu acho que a gente tem que realmente fazer o possível, né? Para que isso aconteça, para que essa família possa ter a chance de novo, né? De tentar mais uma vez. E não é nem só, eu acho que o suporte técnico, né, que a gente tem que dar nessa hora, né, vai muito mais também, eu acho, da humanização, né, da gente se colocar no lugar e pensar, né, e tentar entender. A gente não consegue imaginar, eu acho, uma coisa que só quem vive sabe, né, mas a gente ser um pouco mais empático, né, acho que esse é o segredo para a medicina também. E essa pergunta e esse nosso relato, ele vem de encontro com o que nós estamos trabalhando, né? Que é a saúde da mulher antes da gestação e durante a gestação. Porque se você não tem um cuidado antes e durante, provavelmente o teu pós-gestação vai ser conturbado, vai ser um pouco complicado. Então, se você já vem de uma gestação com cuidados, conforme nós estamos conversando, 30, 40, 50 dias antes, você se preparar, durante, você ter aquela rotina de acompanhamento, e se você acha que tem algum problema, insistir em identificar esse problema, eu acredito que não tem como dar errado, e sim sempre dar certo. A gente sabe que muitas vezes a gente vai correr alguns riscos, né? Então, a gente tá ciente disso, né? Mas junto a gente vai fazer o possível para ter um desfecho positivo, né? E, sei lá, eu acredito que tem alguém lá em cima também que tá aqui para ajudar a gente, né? Para mostrar o caminho e é isso. Para fechar o nosso podcast, qual mensagem você deixaria sobre a preparação para engravidar e a responsabilidade da compartilhada pelo casal? Eu acredito que a principal mensagem seria para que as pessoas se preparem para engravidar, mas que também não se preparem tanto, né? Porque eu acho que a gente, nos últimos anos, tem deixado a maternidade um pouco de lado, focado um pouco mais na carreira, em conquistar as coisas, né? Mas e tem deixado para ser pai e mãe mais tarde, né? Mas como a gente conversou, isso é uma coisa que acaba afetando, né? Tanto a fertilidade quanto a evolução da gestação. E nunca vai existir um momento ideal. A gente sempre vai querer mais, a gente sempre vai querer mais coisas, né? Viajar, né? Mas o filho, eu acho que ele não vem pra interromper a gente, assim, né? Como é que é? Eu tinha escrito. Mas eu acho que o filho... eu acho que o filho não vem pra atrasar a gente, ele vem pra impulsionar, né? Então, acho que junto com o filho vai ser sempre muito melhor, né? É claro que tem aqueles casais que não querem ter filhos e também tá tudo bem, mas eu nunca vou deixar de, na minha consulta, perguntar, né, o desejo da paciente, justamente para conduzir ela, né, para orientar, para que a gente tenha um melhor desfecho na gestação. Então, doutora, mais uma vez gostaríamos de agradecer ter aceito o nosso convite, por nós termos essa conversa muito boa, que serviu tanto de aprendizado para mim, minha colega e o pessoal que está assistindo também.
contribuiu muito com a nossa semana de curricularização. Tá? E gostaria de deixar o convite aí para os casais que estão pensando em engravidar. A doutora Michelaine Weckler, ela é formada desde 2021, ela atende aqui na clínica no Centro Médico, ela tem o consultório dela, é uma excelente profissional. Então, quem quiser fazer uma consulta, gostaríamos de deixar aí o convite. Eu agradeço também o convite de vocês, fico muito feliz pela lembrança e espero que a gente consiga ajudar muitas famílias. Então, pessoal, para finalizar o nosso podcast, a gente pede que vocês vão lá, visualizem e compartilhem.